Fantasia sexual. Todo mundo tem, até quem jura que não. Essa afirmação provoca reações, algumas de riso nervoso, outras de surpresa ou até de negação. Mas a verdade é que a mente humana é um vasto território erótico, e ignorar isso é como apagar parte fundamental da nossa sexualidade. Antes de continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha nos comentários qual foi a primeira fantasia que você lembra de ter, mesmo que não tenha contado a ninguém até hoje. Agora vamos mergulhar num universo fascinante, onde o desejo ganha formas, imagens, símbolos e histórias. Porque por trás de cada fantasia existe uma necessidade emocional, uma curiosidade profunda ou uma forma de ressignificar algo da vida. Fantasias não seguem a lógica da realidade. Elas rompem com as regras do cotidiano e acessam zonas do imaginário onde tudo é possível. Há quem fantasia com desconhecidos, com cenas proibidas, com situações de poder, com contextos que jamais viveria conscientemente. E tudo isso faz parte do funcionamento saudável da mente erótica. As fantasias surgem cedo na vida, às vezes antes mesmo da pessoa começar a ter vida sexual ativa, porque são mais do que pensamentos sobre sexo. São manifestações simbólicas de desejo, controle, afeto, curiosidade e muitas vezes até de medo. E não, ter uma fantasia não significa querer realizá-la literalmente. É aí que muita gente se engana. O prazer de fantasiar está no campo do imaginário. É como ver um filme emocionante. Você sente tudo, vive tudo, mas sabe que aquilo é uma experiência interna, controlada, segura. Algumas fantasias são recorrentes, outras mudam com o tempo. Há quem mantenha uma mesma narrativa por anos. Há quem crie novas cenas a cada semana. O importante é entender que elas falam sobre o que está vivo dentro de nós, não sobre o manual de como devemos agir. Fantasias revelam muito mais sobre a estrutura emocional de uma pessoa do que sobre seus atos. Por exemplo, alguém pode fantasiar com dominação, não porque deseja ser submisso o tempo todo, mas porque deseja se libertar do controle que exerce na vida real, ou porque quer experimentar a entrega em um espaço seguro. Outro exemplo, pessoas que fantasiam com o sexo em público, geralmente não querem ser vistas, mas querem sentir a adrenalina da exposição, mesmo que de forma simbólica. Querem sentir-se desejadas, vivas, ousadas. E aí entra um ponto fundamental: vergonha. Muitas pessoas se sentem envergonhadas com as fantasias que têm. Pensam que estão quebradas, erradas, pervertidas. Mas o que essas fantasias mostram, na verdade, é a complexidade humana. A repressão das fantasias é o que gera culpa, ansiedade, bloqueios. Já a aceitação abre portas. Permite a integração de aspectos emocionais que estavam ali pedindo para serem vistos, reconhecidos, talvez até acolhidos. Quando você aceita suas fantasias como parte do seu mundo interno, sem julgamento, você ganha liberdade. Liberdade para escolher o que quer realizar ou não. Liberdade para conversar com seu parceiro ou parceira de forma mais honesta. Liberdade para viver sua sexualidade com menos peso e mais verdade. E sim, nem sempre é fácil compartilhar fantasias com alguém. Existe medo de ser julgado, medo de não ser compreendido, medo de parecer estranho. Mas quando o vínculo é seguro, a fantasia se torna ponte, não abismo. Casais que falam abertamente sobre o que fantasiam tendem a ter vidas sexuais mais ricas, porque criam um espaço onde o desejo pode ser explorado, questionado, ajustado, onde não há medo de tentar, onde se pode rir junto, errar junto, criar junto. Claro que nem toda fantasia precisa ser posta em prática, e nem toda fantasia compartilhada precisa virar realidade. O diálogo serve para entender os limites, negociar desejos, construir algo possível, e não para realizar tudo o que se imagina. Aliás, muitas vezes, só de contar uma fantasia ela já cumpre seu papel, porque o desejo vive também da palavra, da imaginação, da partilha. O corpo responde ao que a mente cria, e isso é mágico. Há também aquelas fantasias que surgem como fuga. Quando o desejo na vida real está bloqueado, a mente pode criar cenários alternativos para manter viva alguma forma de excitação. Isso não é problema em si, mas pode ser um sinal de que algo precisa ser olhado com mais atenção. Se uma pessoa só consegue sentir prazer no mundo da fantasia,
e nunca consegue se conectar no aqui e agora, talvez seja a hora de investigar o que está acontecendo no plano emocional. Medo de intimidade? Vergonha do corpo? Trauma não resolvido? As fantasias não são o problema, são o termômetro, são mensagens. E quando a escutamos com maturidade, elas nos ensinam muito sobre nós, sobre nossos desejos, sobre o que precisamos curar, explorar ou simplesmente aceitar. Há também aquelas fantasias que nos surpreendem, que aparecem de repente, sem aviso, e nos deixam desconcertados. Isso é normal. A mente erótica é livre, e liberdade nem sempre é confortável, mas é autêntica. Não é raro que pessoas descubram com o tempo fantasias que pareciam distantes da sua identidade. E aí vem a confusão. Será que isso sou eu? E a resposta é: talvez sim, talvez não. Mas mais importante que isso é o que você vai fazer com essa informação. Você não é sua fantasia. Você é quem observa, sente, pensa, escolhe. A fantasia é uma parte, não o todo. E entender isso traz alívio, porque tira o peso da obrigação de corresponder a uma ideia ou de evitar algo que faz parte de você. Quanto mais liberdade você tiver para acolher seus desejos internos, mais presença terá na vida, porque estará menos dividido, menos escondido, menos tenso. E isso impacta diretamente no prazer. O corpo sente quando está inteiro, quando não está lutando contra si mesmo, quando não precisa esconder partes importantes da própria história. A liberdade erótica nasce da integração e não da repressão. E tudo isso vale também para quem nunca falou de fantasia com ninguém, porque esse é o momento de começar. Não precisa contar tudo de uma vez, não precisa realizar nada agora. Basta reconhecer: eu tenho isso em mim. E isso já é imenso. A partir daí você pode escolher, compartilhar com alguém de confiança, escrever sobre, refletir, fantasiar com mais consciência, permitir-se viver um pouco mais da sua imaginação. E quem sabe transformar isso em uma nova forma de conexão. O desejo precisa de espaço, precisa de ar, de circulação. Quando a gente abre a janela da fantasia, algo dentro da gente também se move. A vida ganha cor, o sexo ganha potência, a intimidade ganha verdade. E se alguém te disser que não tem fantasia, pode saber: ou está se protegendo, ou ainda não teve espaço seguro para reconhecer o que se passa ali dentro, porque todo mundo tem, em alguma forma, em alguma medida, em algum canto da mente. Fantasias são ferramentas incríveis de autoconhecimento. Elas revelam não só o que você quer viver, mas também o que faz falta, o que deseja curar, o que gostaria de experimentar. Por isso, merecem ser tratadas com respeito. Se no início pode parecer que fantasia é algo escondido, quase secreto, ao longo do tempo a gente percebe: é uma parte essencial da vida íntima. Elas não são perigosas, nem ameaçadoras. Elas são um idioma próprio do desejo e merecem ser entendidas com carinho. Vamos seguir explorando esse universo simbólico, emocional e tão potente que é o imaginário erótico. Fantasias não obedecem a normas morais ou padrões sociais. Elas são livres. Por isso mesmo assustam quem tenta controlar tudo. Mas, paradoxalmente, quem reconhece suas fantasias se torna mais autoconsciente, porque vê o que está por trás da cortina e se reconcilia com partes da própria história. Algumas fantasias estão ligadas a sensações que o corpo deseja reviver. Outras vêm de traumas não resolvidos, buscando ressignificação. Outras ainda são apenas brincadeiras mentais, experimentos de desejo. Todas têm valor, desde que você saiba escutá-las. Por exemplo, pessoas que fantasiam com submissão total podem, na vida prática, ser extremamente independentes. Justamente por isso, a fantasia representa um oposto simbólico, um espaço de escape, uma forma de explorar uma energia não vivida no cotidiano. O inverso também acontece. Pessoas muito controladas podem fantasiar com dominação, porque dentro delas há um desejo de assumir poder, de explorar a própria força, de não pedir permissão. E a mente cria esse espaço seguro para que isso aconteça sem prejuízo real. As fantasias não nos definem, elas nos revelam. São retratos internos de partes que talvez nem sabíamos que estavam ali. E por isso tem tanto poder.
porque nos colocam em contato com o que é real, mesmo quando o enredo é fictício. Num mundo onde o sexo muitas vezes é reduzido a performance ou obrigação, a fantasia é um lembrete de que o desejo é criativo, é vivo, é múltiplo. Não existe fórmula. Existe história, experiência, subjetividade. E por falar nisso, o que acontece quando duas pessoas compartilham fantasias e percebem que elas se complementam? Surge algo raro. Surge um território comum onde os corpos se encontram, mas é a mente que dança. Essa dança entre dois mundos mentais pode ser mais poderosa que qualquer prática física, porque une confiança, abertura, liberdade e desejo. E quando há essa conexão, o sexo se transforma em algo novo, mais intenso, mais sincero. Claro, nem toda fantasia compartilhada será bem recebida, e é aí que entra a importância do diálogo sensível. Saber como trazer o assunto, quando, de que forma, respeitando o tempo do outro, o limite do outro, e entendendo que ninguém é obrigado a gostar do que você gosta. Mas poder conversar sobre isso, sem julgamento, já é um enorme passo. Porque o desejo precisa de espaço para respirar. Quando a fantasia é negada, silenciada ou ridicularizada, o vínculo erótico se esfria. A confiança se rompe. Por outro lado, quando você consegue abrir esse canal de diálogo, mesmo que a fantasia não seja realizada, o simples fato dela existir e ser aceita já fortalece a intimidade. É como se o outro dissesse: eu vejo você por inteiro, até as partes que você achava que precisava esconder. E isso é poderoso, porque nos liberta da vergonha, da solidão, da ideia de que nosso desejo é errado. Uma das maiores forças das fantasias é nos lembrar que somos humanos, cheios de camadas, de nuances, de complexidade, e que nosso prazer não cabe numa caixinha pré-definida. Ele precisa de espaço para crescer. Muitos terapeutas sexuais incentivam seus pacientes a escreverem suas fantasias, não para realizá-las, mas para se conhecerem melhor. O ato de escrever, de dar forma, de contar uma história erótica pessoal, é uma forma de entrar em contato com aspectos profundos do eu. Você já tentou isso? Já sentou com um papel e caneta, ou com seu celular, e escreveu algo que te excita? Algo que vem da sua imaginação, do seu desejo mais íntimo? Não precisa ser perfeito, nem bem escrito, basta ser sincero. Esse exercício não é só sobre tesão, é sobre presença, sobre escuta, sobre acolhimento. É uma prática de liberdade e pode revelar muita coisa. Padrões de desejo, emoções não nomeadas, traços da sua sexualidade que você não sabia que existiam. Outra prática interessante é conversar com amigos de confiança sobre fantasias, não como piada, mas como partilha verdadeira. Quando você percebe que outras pessoas também têm pensamentos parecidos ou diferentes, mas igualmente complexos, você entende que isso é normal, que isso é humano. As fantasias, quando reconhecidas, deixam de ser monstros e passam a ser mapas. Mapas do que nos move, do que nos instiga, do que nos atrai. E, como todo mapa, elas não são o território, mas nos ajudam a chegar lá. E sim, às vezes a fantasia pode ser um sinal de algo que queremos de verdade. E tudo bem. Nesse caso, é possível conversar, negociar, construir consensos. A chave aqui é o respeito. Nada deve ser forçado. Nada deve ser imposto. Mas tudo pode ser explorado com maturidade, se houver vontade e segurança emocional. E quando existe essa possibilidade, o prazer cresce, porque o desejo se alimenta da liberdade de existir. É importante também diferenciar a fantasia de compulsão. Uma fantasia é um cenário mental que excita, mas não domina a sua vida. A compulsão é quando você não consegue mais sentir prazer sem aquele estímulo específico. E aí sim, pode ser um sinal de que algo precisa ser cuidado. Fantasias saudáveis ampliam o desejo. Compulsões o aprisionam. Saber a diferença é fundamental. E se houver dúvida, buscar ajuda terapêutica é sempre um bom caminho. Outra coisa importante, não compare suas fantasias com as dos outros. Não existe fantasia certa ou errada.
Existe o que faz sentido para você. Existe o que conversa com a sua história, com o seu momento, com a sua sensibilidade. O que importa é você se permitir descobrir, explorar com responsabilidade, respeitar seus limites e entender que o prazer, quando nasce da verdade, é sempre mais profundo. Você pode até nunca contar sua fantasia a ninguém, pode guardá-la como um segredo sagrado. E tudo bem, desde que ela não te cause sofrimento, desde que ela não seja motivo de culpa, desde que você saiba que ela é só uma parte e não a totalidade de quem você é. Fantasiar é um direito, um recurso, uma forma de manter o desejo vivo, mesmo quando o corpo está cansado, mesmo quando a rotina pesa, mesmo quando não há ninguém ao lado. É uma forma de cuidar da própria energia erótica, de lembrar que existe algo pulsando aí dentro, que existe vida, que existe fogo, que existe imaginação. E, no fim, não é isso que nos torna humanos? A capacidade de imaginar, de criar, de sentir, de se excitar com o que é possível e também com o que talvez nunca aconteça, mas nos diz algo importante sobre quem somos. Chegando ao fim dessa jornada, vale lembrar: suas fantasias são suas aliadas. Não há motivo para negar, esconder ou reprimir aquilo que existe dentro de você, desde que seja vivido com responsabilidade, consciência e respeito por si e pelo outro. Aceitar suas fantasias é aceitar partes de si que talvez ainda estejam em silêncio. É acolher desejos que foram ignorados. É reconhecer que dentro da sexualidade existe um campo vasto de experimentações mentais que não precisam ser negadas nem vividas com culpa. Todo mundo, em algum momento, já se imaginou em situações fora do real. Já pensou em um cenário improvável, em um personagem diferente, em um roteiro que talvez nunca queira realizar, mas que aqueceu algo por dentro. A mente erótica é infinita, e essa infinitude é um presente, não uma ameaça. Quanto mais conforto você tiver com suas fantasias, mais inteiro estará em seus encontros reais, porque não estará carregando o peso da repressão, nem se sabotando por medo de se mostrar. Muitas pessoas se afastam do prazer verdadeiro por medo da própria imaginação. Pensam que se desejam algo fora do normal, então há algo errado com elas. Mas esse pensamento só gera mais repressão, e a repressão, com o tempo, vira bloqueio, vira distanciamento, vira apatia. A boa notícia é que sempre há tempo de se reconectar. Sempre é tempo de investigar seu desejo, com carinho, de fazer as pazes com aquilo que antes você achava inaceitável. Sempre é tempo de construir uma nova relação com sua mente, seu corpo e seu prazer. E isso pode começar com passos pequenos, com perguntas simples. O que me excita? O que me instiga? O que eu já pensei, mas nunca disse em voz alta? O que me assusta e me atrai ao mesmo tempo? Essas perguntas não precisam de respostas imediatas. Elas servem para abrir espaço interno. Espaço para você, para se ouvir, para se acolher, para se ver como alguém inteiro, que não se resume a uma prática, a uma imagem, a um rótulo, que tem complexidade, história, fases e que está em constante movimento. A liberdade sexual não é fazer tudo o que se quer. É poder escolher o que faz sentido. É poder dizer sim ou não com consciência. É saber que o desejo não te domina, ele te informa. Ele te comunica algo. E cabe a você escutar, refletir, decidir. Se existe uma fantasia que você gostaria de compartilhar com alguém, escolha bem com quem. Encontre espaços seguros, relacionamentos maduros, diálogos verdadeiros. Porque a fantasia é algo íntimo e merece cuidado. Com o tempo, você vai perceber que quanto mais se permite sentir, mais você vive com autenticidade. E a autenticidade é um dos maiores afrodisíacos que existem. Quando você está conectado com sua verdade, o outro sente. O corpo responde. A relação se aprofunda. Não importa se suas fantasias são comuns ou fora do padrão. Não importa se envolvem romantismo, aventura, tabus ou apenas pequenos gestos. O que importa é que sejam suas, que façam sentido para você, que te conectem com algo vital. E se você estiver em um relacionamento, lembre que a fantasia pode ser uma aliada. Pode trazer novidade, leveza, brincadeira, descoberta. Pode inclusive ser reinventada junto.
Criar cenas juntos, inventar personagens, experimentar o imaginário coletivo pode ser uma forma poderosa de renovar a intimidade. Mas, novamente, sem pressa, sem pressão, com escuta e com sensibilidade. E para quem está solteiro ou solteira, a fantasia continua sendo uma fonte legítima de prazer. Ela permite que você mantenha viva a sua conexão com o erótico, mesmo que não haja outra pessoa envolvida. E isso é importante, porque o erotismo não é apenas sobre o outro, é sobre você com você. Ter autonomia para acessar seu desejo, alimentar sua criatividade, se excitar com aquilo que te representa, é um caminho bonito de autoconhecimento, de presença, de respeito com o próprio corpo. A vergonha só desaparece quando a gente traz luz, quando a gente fala sobre, quando a gente normaliza. E esse é um dos objetivos deste canal, criar espaços onde o que era tabu se torna conversa, onde o que era peso vira liberdade. Porque no fim das contas, o que todo mundo quer é se sentir aceito, desejado, amado, visto. E a fantasia, quando bem compreendida, é só mais uma linguagem para isso. Uma forma de dizer, isso também sou eu, isso também pulsa em mim, isso também importa. E se existe uma fantasia que você gostaria de compartilhar com alguém, escolha bem com quem. Encontre espaços seguros, relacionamentos maduros, diálogos verdadeiros. Porque a fantasia é algo íntimo e merece cuidado. Com o tempo, você vai perceber que quanto mais se permite sentir, mais você vive com autenticidade. E a autenticidade é um dos maiores afrodisíacos que existem. Quando você está conectado com sua verdade, o outro sente. O corpo responde, a relação se aprofunda. Não importa se suas fantasias são comuns ou fora do padrão. Não importa se envolvem romantismo, aventura, tabus ou apenas pequenos gestos. O que importa é que sejam suas, que façam sentido para você, que te conectem com algo vital. E se você estiver em um relacionamento, lembre que a fantasia pode ser uma aliada. Pode trazer novidade, leveza, brincadeira, descoberta. Pode inclusive ser reinventada junto. Criar cenas juntos, inventar personagens, experimentar o imaginário coletivo pode ser uma forma poderosa de renovar a intimidade. Mas, novamente, sem pressa, sem pressão, com escuta e com sensibilidade. E para quem está solteiro, solteira, a fantasia continua sendo uma fonte legítima de prazer. Ela permite que você mantenha viva a sua conexão com o erótico, mesmo que não haja outra pessoa envolvida. E isso é importante. Porque o erotismo não é apenas sobre o outro, é sobre você, com você. Ter autonomia para acessar seu desejo, alimentar sua criatividade, se excitar com aquilo que te representa, é um caminho bonito de autoconhecimento, de presença, de respeito com o próprio corpo. A vergonha só desaparece quando a gente traz luz, quando a gente fala sobre, quando a gente normaliza. E esse é um dos objetivos desse canal. Criar espaços onde o que era tabu se torna conversa, onde o que era peso vira liberdade. Porque, no fim das contas, o que todo mundo quer é se sentir aceito, desejado, amado, visto. E a fantasia, quando bem compreendida, é só mais uma linguagem para isso. Uma forma de dizer, isso também sou eu, isso também pulsa em mim, isso também importa. E se por algum motivo você ainda sente culpa, medo ou dúvidas sobre suas fantasias, respira. Olha com mais ternura. Você não está sozinho. Todo mundo tem alguma história, algum desejo, algum pensamento que nunca contou. E tudo bem. O importante é saber que você pode escolher o que fazer com isso. Pode transformar em arte, em conversa, em brincadeira, em reflexão. Pode guardar para si ou dividir com alguém. O mais bonito é saber que você tem esse poder. O poder de se conhecer, de se escutar, de se respeitar, de expandir sua vivência sexual sem se ferir, sem ferir o outro, com consciência, com verdade e com liberdade. E é por isso que falar de fantasia é também falar de cuidado, porque ninguém merece viver uma sexualidade baseada no medo ou na vergonha.
Todos nós merecemos viver uma sexualidade baseada na verdade, na escuta, no afeto, no prazer livre de culpa. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilha com alguém que pode se beneficiar dessa conversa. Manda para um amigo, uma amiga, um parceiro, uma parceira, e deixa nos comentários o que mais te tocou. Ou qual fantasia você sempre quis entender melhor. E claro, se ainda não fez isso, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse conteúdo e ajude esse espaço a crescer. Aqui a gente fala sobre desejo com profundidade, com responsabilidade e com coragem. Porque todo mundo merece viver o prazer de forma livre, consciente e plena.